Cara, a gente chega aqui, tem muita informação pra gente trazer, né? Cara, tem torcedor do Flamengo chateado porque entende que pode atrapalhar um pouco, né, a programação do gramado, a questão, né, da qualidade do gramado, programação dos jogos do Flamengo, mas gera receita, tá? Então, a partir de janeiro de 2027, o Maracanã será reintegrado ao circuito dos grandes espetáculos no Brasil, mega shows a partir de janeiro de 2027. A operação ficará sob responsabilidade da 30E, que prepara aí o estádio para receber produções de grande porte com padrão internacional. A modernização colocará o Maracanã no mesmo patamar de arenas como o Allianz Parque, a Arena da Baixada, né, com relação a shows, tá? Consolidando o país como rota frequente de torneios globais e ampliando o calendário de eventos no Rio. Mas é óbvio, né, os torcedores falando, né, mais um motivo para começarmos a construir nosso estádio, precisamos ganhar tudo esse ano, para ano que vem só manter o elenco e gastar com o estádio, né? O Fábio Simão já tem gramado sintético. Pessoal falando, pô, bizarro, tá parecendo Palmeiras, né? Tá de sacanagem, o gramado já não é dos melhores, ainda vão inventar isso. O Flamengo precisa urgentemente do seu estádio próprio. Cara, os torcedores ficaram revoltados. Não é para menos, né? O torcedor fica assustado, né? O Flamengo precisa de um estádio, gramado que CF, tem que ter o nosso próprio estádio, vai acabar com o gramado, tá de sacanagem, só pode, vai estragar o gramado, péssimo. Então os torcedores aí, todos muito chateados, porque você não vê um comentário bom com relação a essa questão do Maracanã ser utilizado como palco de shows internacionais, de shows de grande porte. Olha só, Flamengo, notícia agora muito boa, né, uma notícia espetacular, jogadores receberam aí uma motivação extra, né, para o jogo diante do Bahia, né, o Flamengo aí buscando aí chegar mais perto aí da liderança, né, buscando aí manter ali, se manter no G4 e buscando assumir essa liderança quando for possível, né? O Palmeiras tem que tropeçar ou o Flamengo ganhar os 2 jogos que tem ali com o Palmeiras. O Flamengo está 3 pontos ali perdidos atrás do Palmeiras, 6 pontos, mas tem um jogo a menos. E o Flamengo só depende, né, de vencer seu confronto direto que tem contra o Palmeiras. Tem 2, na verdade, se vencer os 2, abre 3 pontos, e isso é que eles têm medo. Mas o Flamengo, então, conseguiu um gás extra, tá, visando aí justamente a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, essa sequência com as 3 competições. Tá? Então, o clube realizou o pagamento das premiações referentes ao Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 e ao Campeonato Carioca de 2026 para os seus atletas. Tá? Então, o bicho, né, as premiações foram pagas aos jogadores do Flamengo. Além disso, na última quinta-feira, o elenco rubro-negro assinou a documentação junto à Saferj, regularizando questões burocráticas relacionadas à categoria no estado do Rio de Janeiro. A medida reforça o compromisso do clube com suas obrigações financeiras e institucionais junto aos jogadores. Tá? Então, o Flamengo cada vez mais estando ali, né, com tudo certinho, já falei para vocês, pagando todas as dívidas e agora acertando, inclusive, as premiações com os jogadores num momento aí que tem muito clube que fica aí 2, 3 anos, não paga ninguém. Flamengo não. O Flamengo paga ali a premiação dos jogadores. Isso é muito importante, tá? A gente tem aqui também a informação importante que o BAP reuniu executivos com grandes currículos em sua diretoria para tornar o Flamengo o Real Madrid das Américas. E não é da Shopee, não. É das Américas. E o da Shopee, vocês já sabem, né? O Flamengo deu uma resposta absurda à Leila Pereira. A Leila Pereira, o tiro da Leila Pereira saiu pela culatra, tá? Mas trazer aqui, ó, Globo, CBF, Comebol, COB, Google, Petrobras e o governo do Rio fazem parte do peso curricular reunido por Luiz Eduardo Baptista, o BAP, né, em sua diretoria, com o objetivo de levar o Flamengo a um patamar de Real Madrid das Américas. Ele nunca falou que o Flamengo vai ser. O Flamengo almeja ser o Real Madrid das Américas. A Leila Pereira que fala besteira. Se ela não almeja isso, o problema é dela.
Em fevereiro, o Flamengo anunciou o Marcelo Campos Pinto para representá-lo na Libra. Ex-Globo, teve papel central nos contratos de transmissão do futebol. Tá? O BAP também já projeta aí um cenário em que o Flamengo negocie seus próprios direitos de TV nos moldes dos grandes streamings. Na gestão, Marcos Mota lidera a área administrativa, com experiência no CAIS e em negociações como a ida do Neymar para o PSG. Já no Maracanã, passou a ser comandado por Fred Nantes, ex-Comebol, que firmou a parceria com a 30E para eventos musicais. Mas isso aí foi... Essa daí, rapaz, eu sei que o Flamengo ganha dinheiro, mas isso aí o torcedor está reclamando. Essa daí, para mim, né, não é nada demais. Tá? Financeiramente, sim, mas vou falar para você, eu fico preocupado desportivamente. O Flamengo tem que ter o seu estádio à disposição. Maracanã, que o Flamengo tem ali, né, a concessão, e o Flamengo tem direito a utilizar, do Flamengo por 20 mais 20, depois mais 20 anos. Então o pessoal que fica ali, não tem estádio sim. O Botafogo também está ali com o Engenhão. Tá? Não tem nada a ver. Então, o Flamengo tem garantia de que jogos do Flamengo e Fluminense não serão afetados. Tá? Então a notícia importante aí, tá, com relação ao acordo que o Fred Nantes fez, ele que era da Comebol e que agora está cuidando aí também da questão da eventos Maracanã e tudo mais, né? Tá como CEO ali do Maracanã. O Fred Nantes, então, fechou esse acordo aí, mas não afeta jogos do Flamengo e do Fluminense, tá? Então há esse compromisso aí, que esses shows não afetam jogos do Flamengo e do Fluminense. Teve matéria hoje sobre a questão justamente dessa comparação, né? Olha só, matéria do Globo Esporte: Jardim tem início melhor do que Felipe Luiz no Flamengo. Não quer dizer que vai ter, né? Que vai ter números melhores, mais títulos, e ainda não repetiu escalação em 10 jogos. Tem isso também. Ele não repetiu escalação em 10 jogos. Ele foi, óbvio, contratado e chegou num momento aí com jogadores aí também, lesões e tudo mais, ok, no meio do furacão, com competição, campeonato brasileiro chegando, precisando ganhar jogo e tal, mas o Felipe, o pessoal reclamava que também não repetia escalação, ele também não consegue repetir escalação, tá? Mas o começo dele, tá? Flamengo de Jardim também tem um começo aí interessante, né? E o GE trazendo, no decorrer do dia a gente vai trazer melhor essas informações, mas trazendo que, olha só, primeiro jogo, tá? Corinthians e Fluminense. Segundo jogo, Bahia e Cruzeiro. Olha, os jogos de Felipe Luiz e Jardim, tá? Primeiro jogo do Felipe Luiz, Corinthians, do Jardim, Fluminense. Segundo jogo do Felipe Luiz, Bahia, do Jardim, Cruzeiro. Terceiro jogo do Felipe Luiz, Fluminense. Terceiro do Jardim, Botafogo. Aí, quarto, Corinthians, Remo. Quinto, Juventude, Felipe Luiz, Corinthians, o Jardim. Sexto, Inter, o Felipe Luiz, Bragantino, o Jardim. Foi aquela derrota, né? A única. Sétimo, Atlético Mineiro, Felipe Luiz, e o Santos, o Jardim. Oitavo, Cruzeiro, o Felipe Luiz, e o Cusco, do Peru, lá na altitude, o Jardim. O nono, Atlético Mineiro, o Felipe Luiz, e o Fluminense, novamente, o Jardim. O décimo, o Atlético Mineiro, também, o Felipe Luiz, e o Jardim, o Independiente Medellín, pela Libertadores, tá? Jardim estufou, o time do Jardim estufou a rede adversária 20 gols, média de 2 por jogo, contra 13 do Felipe Luiz, tá certo? Vou ajeitar aqui. Então, a gente percebe aí números relativamente melhores, tá? 70% de aproveitamento do Felipe Luiz nos 10 primeiros jogos, contra 76,6% de aproveitamento do Leonardo Jardim, tá? Então, são números que até o momento mostram que foi uma contratação, no mínimo, interessante, né? O Flamengo
melhorou. Quer dizer que vai melhorar sempre? Que vai dar tudo certo, que vai ganhar os títulos? Não. Tá? Mas nesse momento, nesse recorte, o Leonardo Jardim está funcionando. Tá? Trazer aqui mais um trecho interessante aqui para a gente escutar. Olha só. Vamos lá. E a decisão de ir buscar um treinador com uma experiência maior que a do Filipe, ou seja, por mais anos de treinador, e alguém que eu conhecia bem e que sei que uma das coisas boas dele é recuperar a confiança dos jogadores, é lançar alguns jogadores que são mais jovens e que não têm tantas oportunidades. Ele tem essa capacidade e nós achamos que precisávamos disso. O elenco que tínhamos que fazer com que esses jogadores tivessem um rendimento maior. Esse foi o principal motivo também da mudança de treinador. Entendi. E aí, dentro do seu conhecimento, as características do Leonardo Jardim se encaixam perfeitamente nesse padrão, nesse momento. Eu acho que as pessoas, pronto, aqui no Brasil se calhar não têm um conhecimento e não têm que ter, não é tão grande daquilo que é a carreira dos treinadores. Sim. E há treinadores que foram feitos aqui no Brasil, há treinadores portugueses que foram feitos aqui no Brasil, e há treinadores que não, que já fizeram uma carreira não só em Portugal como na Europa. Dizer que o Leonardo é o único treinador português, além do Mourinho, a ter ganho um título nas Big Five europeias. Sim. Quando ganham com o Mónaco. Campeão francês. Exatamente. O segundo treinador português, além do Mourinho, que conseguiu chegar a uma final de Champions League. Uma meia-final. Chegou à semifinal, exato. Semifinal de Champions League. 2017. E se hoje, quando nós olhamos para a equipa que ele tinha no Mónaco, nos parece uma equipaça, não é? Uhum. Com Mbappé, Bernardo Silva. Sim. Nessa altura não era. Mas nessa altura ele fez acontecer. Ninguém sabia quem era. O Bernardo Silva tinha sido vendido do Benfica para lá sem nunca ter jogado na equipa principal. Portanto, era um treinador que eu já conhecia bem e que inclusive nós quisemos levar para o Benfica numa altura em que nós queríamos, na altura que saiu Jesus, e queríamos dar ele também ia sair o Jesus lançar alguns Benfica, jogadores da base, e nós sabíamos que ele é muito forte nisso. Como o Flamengo. E ele tem essa característica. É alguém com um percurso muito grande no futebol mundial, com diversas experiências em diversos continentes, mas muito um dos motivos maiores foi ele ser um treinador porque existem treinadores que são muito agarrados ao seu modelo de jogo, não é? E depois há outros treinadores que eu chamo mais camaleónicos. Uhum. São mais camaleões, adaptam-se mais aos jogadores que têm, sabem tirar partido dos jogadores que têm, e nós Isso achamos que precisamos de um importantíssimo, treinador desses, e o Leonardo é sem dúvida um treinador Camaleão. que consegue isso. Eu lembro-me um ano em que eu estava no Benfica e ele no Sporting, e ele com uma equipa sem gastar quase €1, deu uma luta muito grande ao Benfica, ficou em segundo lugar, com uma equipa feita ou de jovens ou de jogadores emprestados. Olha que a forma como ele recuperou alguns desses jogadores, como ele deu confiança a que esses jogadores pudessem lutar pelo título português, já era algo que chamava a atenção naquilo que são as principais características dele como treinador. É um camaleão, né? É o técnico camaleão, rapaz. Olha, que declaração interessantíssima do José Boto. Eu quero convidar você a acompanhar o MengoCast na Flamengo TV, que está espetacular.